Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário, o importante é que você está ouvindo o seu podcast cristão. Está no ar o nosso Graça Cast, podcast cristão que leva Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com meu amigo e irmão Giovanni. E eu sou o Giovanni, estou aqui juntamente com meu amigo Thiago, né? E a gente tem o privilégio mais uma vez de poder estar ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, vendo que conhecendo um pouquinho mais da vida das pessoas, do íntimo das pessoas com Deus, e isso tem sido bastante edificante para nós. Giovanni, e quem está cuidando da nossa técnica? É o homem. É o homem, é a máquina. Aquele que faz funcionar. Sim, porque sem ele esse podcast não ia no ar, não é mesmo? É o nosso amigo, querido, parceiro, irmão João Marcos, marido da Bruna. Isso aí. E Thiago, meu amigo, hoje o tema ele é muito forte para muitas pessoas que têm essa barreira, esse muro, que é a questão do perdão entre o filho e o pai, né? Então é um tema muito difícil, um tema muito delicado, que realmente, como a gente já falava aqui antes de começar o episódio, ele realmente mexe em feridas, ele se aprofunda nas raízes ali, né? Então a gente vai falar sobre isso, e a gente tem uma convidada que ela é muito especial, né? Como todos os nossos outros convidados que estiveram aqui com a gente, né? Ela é a mãe do Guilherme, mãe do Lucas, né? Casada com o Cleone, ela é bancária, ela é cristã principalmente, né? Ela é membro hoje da igreja ali, da comunidade, né? Da comunidade Alcance aqui da nossa cidade de Trêmico Borba. E, Thiago, ela vai compartilhar com a gente mais com vocês, assim, porque eu já ouvi um pouco sobre a história dela, com o pai dela, sobre a questão do perdão entre ela e o pai dela, e eu acredito que vai ser bem edificante, cara. A gente tá falando de quem? De quem? Patrícia Alves, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite com a gente, e é isso aí, seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite, gente, né, e a confiança também, né, e a gente tá aqui pra trocar, né, uma ideia, pra conversar, né, pra contar um pouco aí da minha história, e é isso. Patrícia, vamos começar então nosso podcast. Conta pra gente como que foi a sua caminhada. Como que você conheceu Jesus? Então, eu comecei, né, a frequentar, né, me converti na minha adolescência. Eu tinha uns 12 anos aproximadamente. E minha família, né, sempre foi uma família católica, né, meu avô, né, minha mãe, meus tios, e aí uma vizinha minha começou a me convidar para ir, né, na igreja junto com ela e com as filhas dela, porque a gente era de uma família católica, mas que não era aquela ativa na igreja, né, não tinha aquela participação, ia no domingo de vez em quando. Então, assim, para mim, quando eu comecei na igreja evangélica, assim, foi algo diferente. Eu comecei, eu senti algo diferente, né, então lá eu me sentia mais conectada, né, o ambiente assim, que me conectava mais com Deus. E aí foi assim, na fase da adolescência, que é essa fase de turbulência, né, que tanta coisa, tanta insegurança, e eu comecei a ir, mas assim, como tem pessoas que se convertem, né, que vão e aceitam Jesus e tem uma mudança, né, radical, o meu caso foi um processo, né, eu comecei a ir pra igreja e aos poucos, né, eu queria fazer algo diferente, eu queria mudar algumas coisas, mas foi um processo bem demorado. Foi assim, que realmente eu entendi muita coisa, que tô tentando entender ainda, né, que a gente vive. Eu depois que eu tava casada, né, que realmente assim, eu, né, consegui me firmar no ambiente, né, realmente ter assim, um relacionamento, busca, uma intimidade com Deus, foi, eu posso falar que é uns 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Porque eu frequentava, né, então eu era uma frequentadora, né, então quando eu conheci, né, meu esposo, né, ele, né, ia na igreja católica, eu ia na igreja evangélica, a gente ficava nessa. Eu fui com ele algumas vezes na igreja católica, ele começou, né, frequentar comigo a igreja evangélica, começou a gostar, né, e a gente começou ali uma história, né, e eu falo assim que foi uma fase, né, turbulenta, porque quando a gente não tem ainda Jesus no centro da nossa vida, a gente tem dificuldade do casamento, né, a gente tem brigas, a gente tem muitas questões, assim. E foi uma fase, assim, que, né, daí eu já tinha meu primeiro filho na época. Eu comecei a orar, falei assim, Deus, eu quero buscar um ambiente, né, um lugar onde seja a tua vontade, onde a minha família esteja bem, né, eu sonho com isso, eu sonho com a minha família na igreja, eu sonho em estar em um ambiente, né, onde seja realmente, né, da tua vontade, onde a minha família esteja bem.
E foi um processo também, né? Foi um processo. Nisso, o Guilherme já estava com quase 10 anos e quando a gente começou a frequentar mais ativo na igreja. E foi um processo longo, né? E nesse intervalo eu também tinha a minha líder de célula, que eu frequentava de uma célula, e ela falava pra mim, olha, você precisa fechar algumas brechas na tua vida, você precisa regularizar. A gente, né, voltando à história lá, a gente foi morar junto, a gente não era casado no papel, não era casado na igreja. Então a gente vivia perante, né, a lei dos homens e de Deus, a gente estava irregular, né? A gente não estava de acordo com os princípios cristãos. E aí ela falava, fecha essa brecha na tua vida, você precisa fechar, né? Tem coisas... E eu não entendia, então eu era convertida, mas sabe, parece que eu não entendia o peso que isso tinha, né? O peso que isso poderia ter na nossa vida. E aí foi isso que Deus foi tratando no meu coração. Eu falo que foi um processo mesmo, foi demorado, porque muitas coisas eu demorei a entender, né? E aí quando a gente resolveu casar, né? A gente, né, teve uma cerimônia simples, né? Uma oração, uma bênção do pastor. E muita coisa já foi mudando na nossa vida, né? E aí, logo em seguida, eu me batizei. Porque eu não me batizava, porque na minha mente, eu preciso casar, né? Aí que eu me batizei. E dali pra frente, as coisas foram cada vez, assim, foi mais... parece que as barreiras foram, né, se quebrando, assim. Mas demorou. Eu falo que eu tive um processo demorado, assim, de entendimento, né, de propósito. Eu demorei muito. E, né, claro que talvez por eu mesmo não buscar mais, né, e a gente não ter tanto, né, tanto entendimento das coisas, assim, dos planos de Deus. E foi esse processo. Depois que eu me batizei, né, eu já tinha o Lucas também, o Lucas era bebezinho, né, e aí foi mais um processo, né, porque você vem com tantas dúvidas, né, aí o Cleone também, né, já frequentava, mas ele ainda não era... ele não tinha se batizado ainda, então ele tinha algumas coisas que, né, que ele, né, ainda tinha, que ele continuava, assim, ele gostava às vezes de uma cervejinha, de uma coisa que, né, que eu me incomodava com aquilo, né, eu queria estar num propósito e às vezes ele não estava, então isso foi mais um processo, né, e aí, acabou, né, por um tempo isso, a gente viveu, né, orando, né, minha líder também em oração e, né, Deus veio até minha casa, eu orava e falava, Deus, eu quero salvação para minha casa, né, eu quero, assim, minha família toda na igreja, minha família envolvida. Isso aconteceu, e quando o Guilherme se batizou, né, no mesmo dia o Cleone falou, né, então foi uma surpresa pra mim, que o Gui tinha 14 anos na época, o Gui falou, eu vou me batizar, e aí o Cleone eu vou também, tipo, na hora que ele tava saindo da piscina, o Cleone falou que ia, então pra mim, assim, foi uma surpresa, porque eu achei que ia ser mais demorado o processo. Então Deus começou a abrir, né, cenários, assim, que pra mim ia demorar mais, né, e aí depois disso, né, a gente já, né, aí já tava na igreja, já envolvido, né, com muitas coisas, assim, na igreja. E eu já tinha passado por algumas barreiras, algumas questões, né, que já né, que eram feridas, né, já estavam mais... Deus já estava tratando. Mas teve uma fase, né, que eu falo assim, que dentro da psicologia, a gente diz assim que tem fases de crise existencial, né, ou crise, ansiedade existencial, ansiedade... Então, isso aconteceu comigo. Então, dentro da psicologia, você tem, né, a gente fala assim, tem ali as fases, né, então a gente tem ali a fase adulta, a fase de criança, né, a fase... E chega uma hora que às vezes você tem isso, às vezes você começa a questionar muitas coisas, e eu tive isso, então foi uma fase que eu falo que foi assim, um divisor de águas na minha vida, foi essa fase. E essa fase foi, acho que mais ou menos em 2018, né, então em 2018 aproximadamente, eu não lembro exato assim, eu comecei com muitos questionamentos, né, então... já estava na igreja há quantos anos, né? Já frequentava, já conhecia, já ouvia a palavra. Mas assim, eu passei uma fase, né? Foram alguns meses de eu começar a questionar muitas coisas. E eu não compartilhei com ninguém, né? Então foi algo muito pessoal meu, assim. E mais eu falo assim que a minha crise existencial foi mais crise espiritual. Não era nem tanto existencial, mas era assim, Deus, para quê? Pra que isso? Eu comecei a questionar, nunca questionei a existência de Deus, isso não duvidava da existência de Deus, mas eu pensava assim, pra que eu tô aqui? Pra que esse mundo? Pra que as pessoas aqui? Qual que é o teu propósito? Eu comecei assim, a questionar coisas, e depois que, né, que eu morrer, que as pessoas, o que vai ser? Tipo, acabou? E, né, eu queria entender a existência, tipo, um propósito de vida, né? Eu comecei a questionar muita coisa, assim. Foi uma fase bem difícil, porque eu não compartilhei com ninguém, nem com meu marido, porque era algo assim, parecia que eu tinha vergonha de falar daquilo. Como que eu vou falar que eu tô questionando coisas, assim,
coisas espirituais, entende? Que faz parte da minha vida, como que eu tô questionando? Eu questionava assim, para que Jesus veio na Terra? Para quê? Eu queria entender, sabe, assim, tanto tempo eu não entendia, né? Parecia que tinha uma barreira, assim, me cegando, né? Eu não entendia, assim, o propósito da vinda de Jesus, né? Eu não entendia, assim, desde Gênesis, né, que tem a profecia lá que Jesus vem, que eu não entendia, né? Eu não entendia que a gente precisa entender toda a história, né? Então existe um começo, meio e fim. E na minha mente não fazia muito sentido, né? Então foi uma fase difícil, porque aí vem uma ansiedade junto, vem um medo de você. Será que eu tô pensando errado? Será que tá todo mundo errado? E, né? E será que realmente é isso? Então, assim, foi uma fase que eu comecei a questionar, né? Aí eu tinha medo, porque eu falei, Deus, eu não tô questionando você, sabe? Era assim, era um medo assim, eu tô sendo rebelde, sabe? Esse medo assim de você estar sendo rebelde com as coisas de Deus. Eu falei, não, Deus, eu não tô sendo rebelde, eu só quero entender como que funciona, eu quero entender assim, o que vai ser depois, né? Depois dessa terra, quando Jesus voltar. E começou em mim, assim, uma curiosidade. Como fala assim, crise geralmente vem questionamentos. Você quer saber por que isso, por que, né? E muitas vezes é relacionado, né, a algo assim mais terreno, mas o meu não. A minha ansiedade não era coisas terrenas, porque às vezes a pessoa tem isso, né? É mais relacionado a material, preocupar com o amanhã, como que vai ser financeiramente, será que eu vou, né? Tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Não, mas a minha preocupação era espiritual, tipo, o que vai ser da gente? A gente vai pra onde? A gente vai morrer? Vai acabar, sabe? E assim, aquilo causava em mim, assim, um sentimento ruim, porque parecia que era um vazio ao mesmo tempo, sabe? Pra onde que a gente vai, sabe? Então, é difícil, né, falar disso, mas assim, eu acredito que muitas pessoas passam por isso e às vezes não falam como eu não falava, né? Depois que isso passou, eu entendi. Mas na época, eu não tinha entendimento, assim, né, talvez eu preciso de uma ajuda emocional, de uma ajuda com psicólogo, né, porque isso ajuda muito, porque vamos supor, se eu tô com uma crise indiferente, se é mais espiritual, né, uma crise emocional, um profissional vai ajudar, né? Ele vai te orientar, ele fala assim, olha, o que você está questionando, né? Vamos entender. Não, mas eu não compartilhei com ninguém, então isso foi um peso maior, né? Porque eu não estava estudando psicologia ainda, então era algo que era um sonho, mas, né, não estava estudando ainda. E aí que veio muitos questionamentos. No início, né, eu comecei a pesquisar, eu falei, não, eu quero entender mais. Eu falei, Deus, eu preciso de resposta, né? Então era coisa assim, né, que para mim não fazia sentido, eu queria entender, assim, ter o sentido disso. E aí eu comecei a pesquisar, né? Falei, não, eu preciso entender mais. Aí eu comecei a me cadastrar em curso. Aí eu comecei pela escatologia, porque eu queria entender a escatologia, eu queria saber né, que eu estudo o final dos tempos, né? O que vai acontecer? Jesus vai voltar e o que vai ser? Vai acabar o mundo? A gente vai pra onde? O que vai ser? Eu vou reconhecer minha família depois? Então, eram esses questionamentos que eu fazia. E aí aquilo assim causou, ao mesmo tempo, um sentimento ruim de frustração, porque eu queria, né, eu tô dentro de uma igreja, né, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, né, mas era algo muito meu, era muito pessoal. E aí que eu comecei a pesquisar, daí, sabe, assistia pastor, né, que eu conhecia, que dava estudo bíblico, e comecei a fazer uma pesquisa sobre isso. E assim, Deus tratou muito no meu coração, porque aí eu comecei a estudar, eu comprei um curso lá, que era, né, que é um curso assim sobre mesmo o plano de salvação, um curso que falava sobre o plano de salvação, que falava sobre, né, o propósito, né, de Jesus ter vindo aqui. Tudo isso tá na Bíblia, mas às vezes a gente, quando você não tem entendimento, ou, né, ou então às vezes você não tem uma direção ali, a gente lê e não vai entender. Parece que você tem tem uma barreira que você lê a palavra e você não entende. E aí começou a abrir minha mente, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí eu falo assim, foi um divisor de águas na minha vida quando eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a estudar, né, sobre escatologia, tem muitas visões diferentes, interpretação diferente uma da outra, mas foi o que abriu minha mente, assim, de uma forma que eu falo assim, que Deus parece que tirou sabe? Eu falo assim, Deus, eu consigo entender hoje o teu plano de salvação. Eu consigo entender por que Jesus veio. Porque, claro que a gente aprende isso. Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. Mas eu falo, pra quê, Deus? Se você pode tudo, por quê? Por quê, né? Então, isso foi, pra mim, foi assim, um divisor de águas. Então, eu falo assim que a minha não é conversão, mas ali que eu tive mais intimidade foi nessa fase de questionamento. Porque eu comecei a pesquisar e, assim, eu queria mais. Eu falei, não, eu quero saber mais, eu quero entender mais, né? E então isso foi mais ou menos em 2018, resumindo. E assim, quem nunca, né, Thiago, perguntou o porquê desses porquê pra Deus, né? Eu acho que todos nós passamos por fases que realmente a gente chega nesse ponto de questionar Deus, mas por que isso tá acontecendo? Pois é, e muitas vezes a gente se questiona também, como a Patrícia,
E talvez guarda numa caixinha e deixa guardado lá e ainda continua com essas questões, com esse questionamento dentro dele, né? Entendeu? Sim. E a gente tem um tema bem legal para falar, já que a gente já conheceu um pouco do processo da Paty sobre isso. Para quem acompanha os nossos vídeos, sabe que na quinta-feira passada saiu o episódio de Reino e a gente conversou com o pastor Nelson e com o pastor José Bueno. O pastor José Bueno é o pai da Paty, né? E ele acabou para nós deixando... A gente nem sabia, na verdade, como que ia ser. A gente tinha convidado os dois, né, Thiago, para gravar, mas assim, parece que foi se encaixando com temas, assim, sabe? E aí, no final do vídeo, ele deixou Tem ele, para quem quiser acompanhar, volta no vídeo anterior lá, vocês vão entender um pouquinho o que ele falou sobre a Paty ali, né? Sobre esse relacionamento. Mas assim, Paty, agora a gente vai para algo pessoal seu, né? Algo pessoal seu que eu acredito que quando você aceitou o convite, você entendeu, você teve o entendimento realmente de que o que aconteceu na tua vida vai abençoar pessoas, né? Talvez o que a gente vai falar aqui hoje, talvez vai relembrar algumas coisas que talvez, quem sabe, vai te deixar triste, mas talvez não. Mas assim, como você falou, quando a gente entende o reino, a visão de reino, a gente entende que mesmo as nossas feridas, as dores mais perigosas, as dores mais doídas, como dizem por aí, são aquelas que curam pessoas, né? Tem uma música do Rodolfo Abrantes que diz que, né, que das minhas feridas sai um poder para curar. Mas entrando no teu testemunho agora, Paty, queremos saber como é que foi esse processo de cura, como você perdoou teu pai, o que aconteceu realmente entre vocês dois, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse processo de vocês dois aí. Eu e meu pai, a gente não conviveu, né? Então, ele foi casado com a minha mãe por um tempo, né? Eles separaram, tinha 2 meses, então eu era bebê, né? Então eu não tive convivência com ele, né? Eu falo assim que muitas vezes eu pensava assim, eu não tenho do que perdoar meu pai porque eu não tive a presença dele. Então eu não tenho nada que perdoar porque ele simplesmente ele não fez parte da minha vida. Mas depois eu entendi que, na verdade, eu precisava, assim, liberar perdão pela ausência dele, né? Liberar perdão pela falta que ele me fez, né? Então, foi um processo demorado, porque, assim, a questão, né, de mágoa, de ressentimento, principalmente quando vem da parte de paternidade, é difícil porque, né, tem pessoas que às vezes acabam se vitimizando, tem pessoas que acabam criando uma barreira, né, uma casca, parece. E eu falo assim que no meu caso, eu criei uma casca, sabe? Tipo assim, uma proteção. Parecia que era uma proteção que eu tinha, né? E eu não era de falar sobre meu pai, né? Então eu evitava falar. E assim, né? Teve algumas situações durante a minha história, né? Que a gente tentou se aproximar, que minha tia tentou aproximar a gente, mas a gente não teve, né? Isso não aconteceu. E, né, enfim, pra mim tava tudo certo. Não, ele tá lá, eu tô aqui, né, a presença dele nunca tive, então eu não tenho que perdoar, tá tudo certo. Eu falava isso. E, né, e logo que eles né, separaram, né, meu pai foi embora daqui e minha mãe casou de novo, né, então eu tive a figura paterna, né, que era meu padrasto, né, que, né, depois de um tempo que eu já tinha acho que uns 6 anos que eles casaram, e tinha a figura paterna do meu avô, mas, né, é diferente o relacionamento de um pai, né, e aí quando, né, a gente conversou, quando eu tinha uns 15 anos aproximadamente, meu pai me procurou pra conversar, pra explicar, outras vezes a gente se encontrou, mas assim, foi algo muito, né, no superficial, não tinha conversa, né, e era muito frio, era algo assim muito, como assim, era uma pessoa que não fazia parte da minha vida, né, e eu também, é como se a gente não tinha, era uma pessoa estranha, simplesmente era uma pessoa estranha, né. E esse processo, assim, até então, pra mim, não tinha, jamais imaginava eu me aproximar dele, né. Eu imagino que talvez ele até sonhava em se aproximar de mim, mas, né, era algo também que pra nós era impossível de acontecer. E assim, né, isso, como a gente estava comentando de barreira, né, claro que a questão, né, de presença paterna, ou então de uma família bem estruturada, né, acaba que, né, quando você não tem isso, você acaba, né, tendo essa imagem de família, como ciclo vicioso, né. Então, na minha família não deu certo, então você acaba às vezes não acreditando numa família, né, em ter uma família, em você sonhar, não, eu quero, né, um pai para os meus filhos, né, como eu não tive. Então eu sempre falava assim, Deus, eu quero um pai para os meus filhos, um pai como eu, né, que seja um pai para eles, né, como eu não tive, mas eu quero um pai para os meus filhos, né.
Então, mas enfim, pra mim eu achava que não incomodava isso, que tava tudo certo, mas no fundo eu tinha muita mágoa, né? E precisava mexer na ferida. E todo esse processo, assim, né, pessoas, né, que eram mais próximas minha, né, minha líder falava assim, nossa, depois que eu já tinha os meninos já, né? Ela falava assim, você tem que perdoar teu pai. Eu falava, mas perdoar do quê? Não tem que eu perdoar ele, Não sinto né? mágoa nenhuma. Não sinto mágoa nenhuma, mas eu tinha, né? Enfim, aconteceram algumas coisas durante a nossa história, né, que me magoaram, né? Algumas situações, assim, e poucas, mas aconteceu, né? Então, às vezes que ele foi na minha casa, antes dessa aproximação nossa, eu acredito que foi umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes no máximo, né? Então, era algo muito frio mesmo no nosso relacionamento. Mas, todo, né, como eu comentei lá da história do que Deus, né, dessa crise existencial que eu tive, espiritual, foi tudo muito próximo, né? Então, mesmo nesse mesmo tempo, né, eu entendo assim que Deus estava tratando a minha vida até nesse sentido, porque foi muito próximo o que aconteceu. Eu participei de um seminário de cura e libertação, né, que a gente foi com o pessoal aqui de Telêmaco lá para Ponta Grossa, né, lá no Ministério Mevan, que aconteceu lá. E assim, lá foi um momento que Deus né, usou a vida das pessoas que estavam lá para muitos temas, assim, foi muito profundo, né? Os temas que eles abordaram era sobre perdão, né? Era sobre temas, assim, realmente que mexiam na ferida, né? E assim, e esse seminário para mim, assim, foi um divisor de águas, assim, para entender, eu realmente tenho que perdoar meu pai, né? O pastor lá, ele comentou que ele, né, que ele precisava liberar perdão, que ele foi visitar o pai dele, né? Ele falou assim, não, eu não tenho que liberar perdão, mas ele foi pro pai dele e falou assim, pai, eu te perdoo. E aquilo ficou no meu coração. Durante a ministração, eu falei assim, nossa, será que eu preciso fazer isso, né? Porque assim, meu pai nunca ia chegar a pedir perdão pra mim, né? Porque a gente nem conversava, pedir perdão do quê, né? Aí eu falei, eu preciso disso, porque eu sabia, né, que realmente, aquele dia eu chorei um monte na ministração de perdão, aí realmente entendi, falei, eu preciso perdoar meu pai, né, eu entendi, assim, que muitas coisas na minha vida, talvez até nessa questão espiritual mesmo, né, que eu comentei com vocês que eu demorei, foi um processo demorado, talvez foi já pelo fato, né, de ter isso me amarrando, né, porque fala que, né, a gente sabe que a falta de perdão, ele prende a gente de uma forma, né, que você não consegue crescer espiritualmente, você não consegue, muitas coisas na tua vida ficam amarradas, né, você não consegue entender muitas coisas que Deus quer te revelar, né, então foi tudo nessa mesma fase. E aí quando né, eu ouvi essa ministração lá do pastor, eu falei assim, não, eu preciso realmente liberar perdão pro meu pai. Foi feito o apelo, né, aí a gente foi lá na frente, né, foi o pessoal aqui de Telêmaco, né, foi bastante gente aqui de Telêmaco, da Graça e Vida. E a gente, né, foi um momento que aí o pastor perguntou, o que você quer que eu ore, né? Estavam várias pessoas lá na frente, né, para orar pelos convidados. Eu falei assim, eu preciso liberar perdão pro meu pai. Aí, assim, o que me doía, assim, que realmente, né, que me feria. Meu pai era um homem, meu pai é pastor, né, conforme você, né, apresentou, então ele, e isso me machucava um pouco, porque eu pensava assim, poxa vida, meu pai é um pastor, né, isso doía. Porque eu pensava, como assim a gente, né, ele não tentou me procurar pra gente conversar, pra gente, né, resolver, né, pra gente, sei lá, a gente sentar pra conversar, né, não é só um oi, mas assim, sentar, vamos colocar tudo aqui na mesa, vamos conversar. Então isso me incomodava, então acho que isso, né, era o que mais, assim, me machucava. E aí nesse dia eu falei pra esse homem, né, eu falei assim, olha, eu preciso liberar perdão pro meu pai, né, eu preciso, porque, né, contei um pouco da história ali pra ele, e esse homem começou a orar, né, começou a orar por mim, e esse pastor falou assim, olha, Deus tá quebrando amarras na tua vida, e foi isso que eu senti, sabe? E aí ele falou assim, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser constrangedor. Aí eu falei, né, amém, né, eu recebi oração e amém. Aí, porque assim, pra mim eu pensei, eu vou liberar perdão pra ele, é isso que eu quero, não quero mais essa amarra na minha vida, eu quero estar livre, né? E aí daquele dia em diante, eu tomei uma decisão. Falei assim, eu vou procurar meu pai. Falei, eu vou procurar ele, eu vou chegar nele, vou falar assim, que eu libero perdão pra ele, de coisas que ele nem sabe que ele me magoou, né? Eu vou falar que eu libero perdão e que eu não quero isso na minha vida, né? E foi quando eu tomei a decisão, foi tudo nessa época, né? Aí, eu tentei, né, como você comentou, né, ele não mora aqui, ele mora em Ponta Grossa. E eu decidi, eu falei assim, não, eu vou, né, eu tinha um outro compromisso lá, um dia que eu fui pra lá, depois desse evento, desse seminário, né, aí eu falei, eu vou procurar a casa dele, eu não sabia onde ele morava, né, mas eu fui até a frente do condomínio que ele morava e eu não consegui chegar. Então eu parei na frente e eu não contei nada pra ninguém também. Não comentei nada com meu esposo, porque era algo muito assim,
é difícil, porque quando a gente vai liberar perdão, a gente o orgulho tem que ser quebrado. Então, quando você fala assim, não, mas eu não sou orgulhosa e tal. Mas para liberar perdão ou para pedir, você tem que quebrar o orgulho. E parece que é um orgulho assim, eu vou contar que eu tô indo lá, falar pro meu pai que eu perdoo ele, vou me humilhar, tipo, né? Então, assim, não adianta, a gente tem, né? O ser humano é assim, a gente tem um pouco de orgulho e tem que ser quebrado, né? Então, Deus me tratou nisso também. Porque eu falei, não, tô aqui na frente e vou embora, né? Eu vim pra Telêmaco, era uma prova que eu tinha que fazer lá do meu trabalho, né? Então eu tinha ido sozinha mesmo pra lá. Aí eu, né, vim embora, né, chorando no carro. Falei, Deus, eu fiz minha parte, eu fui lá, né? Eu não consegui chegar porque eu nem sabia que casa que era. E vim na estrada chorando, né? E, enfim, daí depois disso eu contei pro meu esposo, né? E assim, não deu certo, né? Eu pensei, não era pra ser. Mas claro que Deus queria que a gente conversasse, né? Deus não queria. Claro que Deus queria que a gente se acertasse, que a gente conversasse. E aí eu fui, né? Voltei pra casa, assim, frustrada, porque eu queria ter conversado, eu queria ter falado, né? Ao mesmo tempo, que bom, não falei, né? Então é um sentimento muito estranho, porque você quer, ao mesmo tempo você não quer expor. E aí passou, isso foi mais ou menos em agosto. Passaram uns 2 meses. E nesse intervalo, meu pai mandou mensagem pra mim, pela rede social e tal, porque a gente não tinha muito contato. A gente não conversava, assim, manda mensagem. Era muito raro. Ele me mandou mensagem. E aí eu tava... Porque assim, quando a gente tá em processo de liberar perdão, processo de cura, a gente mexe na ferida, a gente fica com mais raiva. Eu tava assim, com um sentimento, assim, sabe? Porque eu queria liberar perdão, porque eu sabia que fazia parte, né, pra minha vida, ia fazer bem, pra vida dele também. Mas ao mesmo tempo eu tinha raiva no meu coração, né? Então isso é normal, a gente tem que entender que a gente tem que decidir, né? Decidiu ali é um processo, né? Aí ele me mandou mensagem perguntando como é que eu tava. Nossa, aí, gente, eu falei muita coisa pra ele. Eu falei muita coisa por ele por mensagem, sabe? Que eu falo assim, que talvez eu não deveria ter falado, mas eu falei muita coisa assim que foi um desabafo, né? Eu falei, nossa, nosso relacionamento é como se como se nós fôssemos estranhos, e falei muita coisa, né? E aí ele tentou conversar comigo e eu fiquei muito assim furiosa, porque quando você, né, você mexe na ferida, vem uma ira no teu coração, né? E eu peguei, não respondi mais. Eu falei, não vou responder. Daí eu falei assim, olha, eu lembro que nessa mensagem eu escrevi que ele começou, né, falar e tal. Daí eu falei, viu, eu sinta-se perdoado. Eu queria liberar perdão ali por mensagem, não queria nem ver ele, né? Falei assim, olha, sinta-se perdoado, porque, né, tá tudo certo. Eu libero perdão pra você. E foi isso. Só que eu tava com raiva dele ainda, eu não tinha liberado perdão ainda. E aí passou uns 2 meses, né? Isso passou uns 2, 3 meses, no final de outubro ele mandou mensagem, falou assim, a gente precisa conversar, né? O que a gente pode fazer pra gente conversar? Aí eu pensei assim, eu não vou fazer nada, né? Só que ao mesmo tempo vinha, né? Deus veio no meu coração, o Espírito Santo vem tocando, você não quer perdoar? Como que você vai perdoar se você não conversar? Porque assim, processo de perdão é você falar, né? Você falar o que você tá sentindo, é você falar, se tiver que falar, fala. Ali, né, eu acho que faz parte do processo de perdão, né? Você abrir teu coração, você falar as tuas dores, né? Mesma coisa, a psicologia também fala muito disso, né? Você precisa falar o que você tá sentindo, né? Então, é isso. A gente sabe que a Bíblia fala isso também, né? Então a gente precisa falar do que incomoda, a gente precisa, porque a pessoa não sabe. Então tem coisa que, né, que eu tô magoada ali que ele nem sabe, ele nem, né, talvez nunca imaginava que eu tinha, né, esse sentimento. Aí eu peguei e, né, falei, tá, então você, né, vem pra cá, a gente conversa. Mas assim, é muito difícil, gente, porque vem... É o orgulho de novo, né? O orgulho ali, não, pra que isso? Você não precisa fazer isso. Nunca precisou dele. Era isso que vinha na minha mente, né? Você nunca precisou do teu pai, para que você vai fazer isso, né? Mas eu falei, Deus, se é um processo e eu preciso passar, eu preciso conversar. Aí ele foi na minha casa, ele veio na minha casa, né, na outra semana. E ele falou assim, daí quando ele chegou, foram outras pessoas juntos, né? Ele não foi sozinho. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, ele não veio sozinho, como que a gente vai conversar? Aí já me deu uma ira, assim. Que eu falei, a gente nunca vai resolver isso. Porque eu tava disposta a conversar, né? Enfim, sei que a gente conseguiu conversar, a gente ficou sozinho, né? E assim, eu abri meu coração, né? Eu falei pra ele, assim, das vezes que, né, que sem saber, ele me magoou, né? Das vezes que, né, que, por exemplo, meu filho, né, um dia queria conhecer ele e ele tinha um compromisso, ele não conseguiu esperar, né? E ele foi pra Ponta Grossa e não ficou aqui em Telêmaco. Então aquilo me magoou muito, porque não foi comigo, né? Foi pro meu filho. Só que ele nem sabia disso, né? Então nesse dia eu comecei a chorar, eu falei, eu não quero mais. Eu falei, não quero nem saber, porque foi a única vez que eu fui atrás dele.
E ele não conseguia ficar aqui, que ele tinha um compromisso lá em Ponta Grossa, não, eu preciso ir, mas eu venho essa semana e tal. Então aquilo me magoou, aquilo foi, assim, eu falo assim, que quando a gente é mãe, né, você pode, pra gente, você não liga, mas quando faz pro filho da gente, dói muito, né. E esse processo foi difícil pra eu falar pra ele, mas eu tinha que falar, eu tinha que abrir meu coração, eu tinha que falar tudo que estava incomodando. Eu falei, não, aconteceu isso, né, me incomodou, aconteceu isso. Então eu fui falando situações, acontecimentos, né, que durante toda a minha vida, ó, isso aconteceu, isso, e fui falando, né, porque assim, eu tô aqui pra ouvir, né, então ele estava disposto a ouvir também, né, e eu fui falando tudo que me feria. E isso me fez bem, porque né, claro, foi um momento de dor, porque você mexe na ferida, né, eu chorando, ele chorando, então foi assim, um momento difícil, foi um processo difícil que a gente passou. E aí, nessa conversa que a gente teve, ele falou assim, então você quer me perdoar? Eu falei assim, olha, quem sou eu pra não te perdoar? Eu falei assim, eu entendo assim, que se eu sou perdoada, né, por Deus, se eu sou cristã, eu entendo que um princípio bíblico é o perdão, eu preciso perdoar, né? Então eu tenho que entender que eu tenho que decidir perdoar. E aí ele fala, não esqueça que ele falou assim, você quer perdoar eu lá e você aqui, ou você vai deixar eu fazer parte da tua vida daqui pra frente? E eu lembro que esse dia eu falei assim, eu não sei. Isso é muito cedo pra eu te falar. Então, pra mim, já tava tudo certo. Eu decidi, né? Decidi te perdoar, você lá, eu aqui, tá tudo certo, né? E aí foi passando, né? Então o processo de perdão, porque assim, a gente decide perdoar. O processo é Deus, né? O processo, assim, de restauração é com Deus. Então, né, o que a gente precisa fazer é decidir perdoar. E esse processo de restauração, eu nunca imaginei meu pai ir na minha casa, né, passar, sei lá, um Natal, né, vir na minha casa, pousar na minha casa, passear, nunca. Isso aí eu não imaginava. Então, pra mim, eu tô perdoando, eu quero me livrar desse peso, tá tudo certo, né? Então, isso aí, se acontecer isso aí é, né, pra mim, indiferente. Não ia fazer diferença se a gente ter um relacionamento ou não, né? Mas como Deus, né, já tinha falado, né, já tinha usado a vida daquele homem lá, daquele pastor, que ele falou que Deus ia restaurar, né? Mas enfim, pra mim, quando a gente decide perdoar, às vezes você tem um pouquinho ali não, eu quero perdoar a pessoa lá, eu aqui, né? Não precisa a pessoa participar da minha vida. E era esse sentimento que a gente tem. E aí foi um processo que ele passou também, né? Então, nesse mesmo processo de perdão, ele também conta que ele estava fazendo, né, passando por um processo assim, que Deus estava trazendo à memória dele muitas coisas, né, a respeito, né, desse relacionamento nosso. Então, foi um processo para nós dois, assim. Eu entendo que Deus tratou ali ferida das duas partes, sabe? E aí ele falou para mim, né, olha, então daqui para frente eu venho para Telêmaco uma vez por semana. Ele me perguntou, eu posso vir na tua casa, tomar um café uma vez por semana? A vontade que eu tinha de falar não. De verdade, eu pensava assim, não. Eu queria falar, não precisa, né? Eu não queria, né? Não queria convivência, né? Porque você decide perdoar, mas ainda você não tem aquela intimidade com a pessoa, você não tem vínculo, né? Aí eu pensei, falei, Deus, mas se eu quero realmente, né? Se eu tô disposta a tirar esse peso de mim, eu preciso deixar, né? Então eu não liberei perdão, né? Se eu não quero. E aí eu pensava muito assim, né? Por mim, tudo bem, eu não tive esse relacionamento, mas meus filhos, eles não têm culpa, né? Eu pensava assim, o Lucas não tem culpa do que aconteceu na nossa história, o Guilherme não tem culpa, né? E eles não, né? E aí ele perguntou, eu falei, não, tudo bem, você pode vir, né? Aí toda semana ele passava, né? Ele vinha pra Telêmaco, fazer algo aqui, e passava na minha casa tomar café. Então, aí começou. Então, assim, foi um processo que Deus foi restaurando. Não foi assim, né, decidi perdoar, amanhã meu pai tá aqui, tá tudo bem, a gente tá almoçando junto, tá mil maravilha. Não, porque é um processo na vida da gente, né? Então, pra iniciar o relacionamento, porque a gente não tinha relacionamento, né? Então, foi um início do relacionamento, mas assim, imagine, duas pessoas adultas, né? Um pai e filho, mas assim, né, uma fase que é totalmente diferente, né? E aí, pra eu entender também, reconhecer ele como pai, era muito difícil chamar de pai. Eu não conseguia. Então, pra mim, era muito estranho. Hoje eu consigo falar pai, mas eu não conseguia. Por um bom tempo, eu não chamava de pai. Eu me referia a ele, né, fulano, teu avô vem falar pros meninos, mas eu não falava pai. E porque é um processo, né, gente? Então, o perdão não é, nossa, um passe de marcha, você perdoou, tá tudo certo. Não é.
Então, só que a gente também tem que entender que vai fazer parte do processo. Vai doer, nesse processo dói. E aí ele, né, começou, toda semana ele passava em casa, e aquele vínculo com os meninos, né, e o Lucas, e criança, eles se apegam muito fácil, né, e o Lucas voa, e o Lucas já não tinha barreira nenhuma de chamar de vô. O vô, e o Guilherme já tinha uma barreira. O Guilherme demorou a chamar de vô, demorou muito. E assim, porque o Guilherme, né, como a gente falou, a questão, quando você tem mágoa, quando você tem problema familiar, você passa para os filhos, né? Então eu falo assim, que o Guilherme, ele não conviveu com meu pai, né? Eu também não, mas assim, sem perceber, eu passava situações para ele, né? De situações que acontecia e ele entendia que não era legal, né? Então a figura do meu avô não é legal na minha família, né? E o Guilherme tinha essa barreira. E aí eu pensei, poxa, por que eu vou, né, limitar meus filhos de algo que eu não tive, né? Enfim, era outra história, era outra realidade, né? E sendo que eles podem ter isso, né? Então, foi um processo ali que Deus tratou na nossa família como um todo, né? O Cleone sempre foi muito parceiro. Eu lembro que quando eu contei pro Cleone, né? Falei, Cleone, meu pai quer vir pra cá, pra gente conversar. Eu pensei, o Cleone vai falar assim, pra quê, né? Ele vem aqui? O que teu pai quer aqui, né? Não, ele falou assim, que bom, que bom. Então, ele sempre incentivou, né? E sempre incentivou, e assim, eu falo que ele era mais próximo. Meu pai chegava lá, ele, porque não sei o que, meu sogro e tal. E assim, ele fazia, ele se sentia vontade na minha casa. Enquanto eu tinha aquela barreira ainda, né? E ele fazia, ele se sentia vontade. Então foi um processo assim que, né, que eu falo, a família toda, né, teve viveu junto esse processo de perdão, né? E também com a minha irmã, né? Porque minha irmã, no dia que a gente conversou com meu pai, eu lembro que né, que a gente não conviveu, né? Minha irmã, né, a gente começou também essa convivência quando eu comecei a me aproximar do meu pai. Ela me abraçou e falou assim, Paty, eu sonhei com esse dia. E assim, isso me emocionou bastante, sabe? Porque às vezes você pensa assim, uma filha, né? Tipo, uma pessoa aí, só eu sou a filha, aqui vai chegar uma outra filha, né? E assim, era algo que ela sabia que tinha que ser tratado para a vida do meu pai. Ela falava assim, olha, eu sabia que isso tinha que ser tratado na vida dele também. E eu sonhei com esse dia. Então, isso foi bem, bem forte, assim, sabe? Eu não esperava, né? Então, foi um processo, assim, para todos nós, sabe? Um processo E foi bem na pandemia, né? E aí, na pandemia, minha irmã ficou um tempo sem trabalhar presencial, né? Ficou em home office, ela ficou aqui em Telemaco, ficou uns 20 dias em casa. Foi um tempo que ela se aproximou dos meninos também, né? Que a gente se conheceu porque a gente conversava por mensagem lá de vez em quando, né? Então, assim, foi um processo para todos nós, assim. Então, foi um momento que Deus tratou, ao mesmo tempo foi difícil, né? Porque não é fácil, você luta contra, né? Vamos fazer tal coisa e pensa, poxa vida, né? Mas é da impressão que é uma pessoa que do nada vai fazer parte da minha vida, como assim, né? Você não tem esse direito. Ao mesmo tempo que vinha isso no meu coração, eu falava assim, mas pra que eu tô fazendo isso? Sendo que, né? Se realmente Deus tá restaurando, por que eu tô limitando isso, né? E era uma palavra que Deus tinha me falado que ia restaurar esse relacionamento. Então, hoje eu falo assim, que quando eu recebi essa palavra, eu não acreditei. Eu acreditava que eu ia liberar perdão, sim, porque eu tava decidida, né? Eu falei, não, eu vou liberar perdão e tá tudo certo. Mas a restauração, eu não acreditava, né? Amém, eu recebi a palavra ali, mas eu não imaginava que isso aconteceria. Imaginava que a gente ia ter um relacionamento saudável, né? Tá lá, eu aqui, quando a gente se vê, tá tudo certo. Mas não, o que Deus fez no nosso relacionamento, assim, foi algo maior, né? E nesse mesmo processo, né? Isso foi em novembro que a gente conversou. Passaram uns 4 meses, 5 meses, mais ou menos, em julho do outro ano, meu pai me perguntou, falou assim, porque em todo esse processo que Deus vem tratando na vida da gente, a gente tem alguns propósitos, né? E eu falei com Deus assim, Deus, né? Eu quero, né? Realmente assim, eu não quero dizer não para as coisas do Senhor, né? O que o Senhor me falar, né? Que eu entendo que é do Senhor, eu vou falar sim. E nesse tempo, né, o meu pai falou assim, você ministra na minha igreja? Na igreja dele lá, né, na igreja que ele pastoreia? Aí eu falei sim, né, então foi tudo nesse processo. Eu falei sim, foi, né, não vou falar não, já tinha feito um propósito com Deus. Aí eu falei, não, tudo bem. Daí eu falei, qual que é o tema? Ele falou, sobre perdão. Aí quando ele falou que era sobre perdão, eu falei, meu Deus, porque a gente tava em processo ainda. Aí eu falei, tá bom, pode ser. Eu vou. E eu, assim, eu não tenho facilidade de falar em público,
né? Eu não tenho. E aí eu falei, vou, né? Falei, vou, com medo mesmo, né? Com insegurança, mas com temor, né? Eu acho que isso que é importante a gente ter. E aí eu fui. Isso foi em julho. E aí, assim, o que que eu ensaiei? Ensaiei não, né? O que que eu planejei? O que Deus tocou no meu coração e eu, né, planejei. Mas quando Deus tem algo para fazer, Deus, né, muda tudo. Eu pensei, eu vou falar sobre perdão, né? Sobre o que, né, o que a falta de perdão traz, né? Doenças, porque a falta de perdão pode trazer doenças físicas, né? Quando você não perdoa, vem ansiedade, vem depressão, vem tantas coisas que afetam o teu físico, né? Então eu ia falar sobre isso, né? Dentro da palavra, à luz da palavra, né? Eu ia trazer tudo relacionado a perdão, a perdoar, né? Mas eu não ia tocar no nosso assunto, eu não ia falar, dar um testemunho na igreja, né? Que ele pastoreia, porque eu pensei, não, eu acho que isso não vai expor muito, não tem por que eu fazer isso, né? Enfim, a gente não tinha conversado sobre, eu falei, vou levar a palavra sobre perdão. Só que a hora que eu, né, que eu fui pra ministrar, ele já começou a falar, ele me chamou lá na frente e falou assim, olha, me apresentou pra igreja, porque o sentimento que eu tinha era assim, acho que meu pai tem vergonha de mim. Era esse sentimento que eu tinha, né? Antes da gente conversar, eu pensava assim, porque assim, ele é uma pessoa sempre da igreja, né? Tem uma filha, né? Uma filha que muitas pessoas, talvez lá da igreja, não sabiam, né? E aí eu, né, eu pensei, pra mim isso era uma das coisas que me incomodava, né, antes da gente restaurar esse relacionamento, né? E aí, nesse dia, ele me chamou lá e ele falou assim, então essa aqui é a Patrícia, é a minha filha, pra quem não conhece. Então tinha pessoas que não me conheciam, né? E eu, por 38 anos, eu não fui presente na vida dela. E ela tá aqui hoje e ela vai trazer uma palavra sobre perdão. Então, gente, foi muito difícil. Porque, assim, foi algo que... Eu acho, assim, que ali foi, assim, algo que Deus tirou tudo, né, do meu coração. Assim, se eu tinha algum sentimento, assim, de... eu sou rejeitada ainda, sabe? Se tinha algum sentimento de rejeição, foi ali. Porque foi no ambiente dele, né? Um ambiente, assim, que ele conhecia todo mundo, né? E foi difícil falar? Foi. Porque aí vem, né? Vem tanta coisa, vem tanta emoção. Mas assim, eu acho que foi necessário, né? Eu acho que assim, era algo que Deus precisava fazer em nós dois, tratar em nós dois, que foi necessário, né? Então, ali eu falei um pouco, né? Consegui falar um pouco, né? Sobre perdão, né? Sobre a luz da Bíblia, assim. E foi um momento, assim, que Deus tratou na gente, sabe? Eu falo ali que Deus trouxe, né, realmente ali à luz tudo que, né, talvez na minha mente tava ainda confuso, né? Ah, mas é isso, mas é aquilo. Então Deus ali conseguiu tratar. Isso foram o quê? Uns 5, 6 meses depois, né? E eu falo assim que a gente não entende, mas é como se fosse tirar um peso da gente mesmo, sabe? Parece assim que cada dia que passava eu me sentia mais leve, né? Apesar que, né, você fala, não, mas tá tudo... E eu falava que tava tudo certo, não precisava liberar perdão. Então, foi um processo dolorido, porque a gente, né, a gente tem que passar por cima do orgulho, a gente não quer, né, porque você pensa, não preciso da pessoa na minha vida, nunca precisei, né, vem esse sentimento. Mas é muito além disso, eu acho assim que uma restauração dentro de uma família é muito além disso, esse cuidado é de Deus, né? Então essa restauração de paternidade é realmente assim algo relacionado à figura de Deus, né? Que Deus quer restaurar na nossa vida para que realmente a gente não tenha essa barreira, né? Barreira de paternidade. E a Bíblia, Paty, ela nos fala vários versículos sobre perdão, certo? Mas eu quero destacar aqui dois versículos que tem a ver muito ao nosso bate-papo hoje, que é o nosso tema principal, que é perdão, Deus é Pai. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E sobre paternidade, Salmos 68:5 diz assim: Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ou seja, ele supre essa ausência também. Hoje, com tudo que você passou, com toda a dificuldade que você passou, toda a falta de perdão, talvez assim, eu não preciso perdoar, né? Ele lá, eu cá, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Hoje com outra visão, porque quebrou barreiras, com outra visão, tirou as vendas dos olhos. Tirou as vendas dos olhos, e você percebe que tem muita gente que tem dificuldade de ver Deus
sim. como um pai por conta desses traumas? Com certeza, com certeza. Principalmente assim, porque, né, acontece, né, às vezes o casal se separa, mas assim, existe alguém que tem a figura paterna ali, né, que às vezes acaba, não é igual, nunca vai ser, né, mas às vezes acaba quebrando essa barreira, né. Mas assim, como você comentou, tem pessoas que às vezes acabam se vitimizando, tem pessoas que não criam eu falo assim que na minha infância, né, eu criei uma casca, né, de proteção, igual a Giovanni falou. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E na minha mente vinha assim, né, minha mãe, meu Deus, eu falo assim que minha mãe, ela foi uma mãe que ela nunca falava mal do meu pai, né. Eu falo assim que tem famílias que às vezes a mãe, né, o pai abandonou, não tá junto, às vezes a mãe, né, o ambiente familiar ali, "Ah, não, porque teu pai te abandonou, porque teu pai". Aí aquilo cria mais mágoa na pessoa ainda, na criança, né. Então isso ela não fez. Então eu falo assim que minha mãe foi muito sábia, ela nunca falava mal do meu pai, nunca, ela não falava, apenas não falava. Mas isso já contribuiu, né. Mas mesmo assim, né, minha mãe, eu tenho mais 2 irmãos, né, porque meus irmãos maternos, né, e assim, o que que vinha na minha mente, né, como era uma proteção minha. Né, meu padrasto, minha mãe, eles têm eles pra cuidar, eu não me sentia inclusa. Minha mãe nunca, meu Deus, minha mãe foi uma mãe assim, nossa, né, excelente. Mas a gente se sente rejeitado, e você pensa assim, mas eu acho que esse ambiente talvez não seja todo meu. Sem querer você pensa isso, porque eu não faço parte desse ambiente, porque ninguém faz nada, mas é um sentimento que você tem, poxa, mas ele já tem responsabilidade financeira sobre meus irmãos, sobre minha mãe, é como se você. É interessante porque é um sentimento assim. Talvez eu preciso ser independente. Eu preciso eu por mim. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu falo assim que eu criei essa casca. Não, tá tudo bem, eu não preciso do meu pai, né? E, né, não preciso dele. Então eu falo assim que, assim como eu, tem muita gente que tem isso, né? Que criou essa barreira. Que acha que não precisa de ninguém, que às vezes, não, eu sou independente, eu por mim. E assim como tem aquelas pessoas que realmente, agora com Deus, eu não tive essa barreira que eu perceba, de falar, Deus, né, de ter uma dificuldade de me achegar a Deus. Então eu falo assim que isso, né, eu falo que graças a Deus, né, né, talvez o que participou, o que aconteceu no meu processo de conversão, na minha adolescência, né, que a adolescência é a fase mais complicada, a gente se sente sozinho, rejeitado, e nessa fase é complexa da adolescência. E nessa fase eu tava buscando, né, eu tava indo para a igreja, eu tava buscando, então Deus ali foi tratando algumas coisas já na minha infância, né, na minha infância e minha adolescência. Mas existem muitas pessoas, sim, né, que acabam, né, tendo essa barreira maior e não conseguem ver Deus como pai, né? A maioria não consegue ver Deus como pai, né? Então muitas pessoas não conseguem fazer uma oração, chamar Deus de pai, né? Às vezes na oração é Senhor. Claro, a gente ora, eu oro Senhor, mas assim, parece que foi tão automático que de um tempo pra cá eu começo a orar, eu falo pai, paizinho, é muito natural. E às vezes eu penso, poxa, parece que antes eu tinha uma dificuldade de falar, né, não de perceber, mas de falar também pai numa oração, né, e então, assim como, né, a oração do Pai Nosso, né, Jesus fala pai, né, então essa palavra pai, pra mim sempre foi difícil falar, né, porque eu não conseguia chamar meu pai de pai, né, hoje eu falo, pai, você vem, pai, não sei o quê. Então, e também na oração, né, que a gente vai, aos poucos, é um processo, né, mas eu falo que hoje eu percebo nas minhas orações como eu falo a palavra pai, como eu chamo Deus de pai. Com tudo que você passou com seu pai, hoje você diz que tem muita facilidade em chamá-lo de pai, certo? Sim, Isso serve como exemplo. Hoje você entende o seu propósito de vida, sim. certo? Isso serve como exemplo para outras pessoas, né? Com o seu testemunho. Então, a gente queria, assim como o pastor José Bueno falou na semana passada, que se você não assistiu, assista, queria que você pudesse olhar aqui para nossas câmeras para poder falar diretamente com seu pai. Algo que você Algo que queria, você queria falar. como a gente já tá nesse ambiente que a gente tá falando sobre perdão, eu acredito que floresceu alguma coisa, né? Alguma coisa assim, de repente, se quiser deixar um recado pra ele. Você não viu o vídeo ainda, né? Não sei, mas eu acredito que você vendo, você vai ver o que ele falou sobre você. Então fica à vontade.
Então, o que eu tenho pra falar é que, assim, né, eu nunca imaginei, né, eu falo assim que a gente não entende o que Deus, né, quer tratar na vida da gente, mas, né, quando eu decidi perdoar, né, eu não acreditei em restauração. Eu falo assim que eu não acreditei. Foi quando eu comecei a ver, né, realmente a restauração acontecer. E, né, sou grata pela tua vida, né, e daí você faz parte agora da minha vida, assim como eu faço parte da tua. E o quanto foi bom, né, o quanto é bom, né, o que Deus tem feito, o que Deus tem, né, o que Deus tem proporcionado para nós. Pode sentar. Fica à vontade, pastor. Pode ir. Pode sentar. Tá igual os programas de TV. Tudo bem? Tudo bem com vocês? E aí, Paty, continua agora? Pode continuar. Agora você pode falar direito pra ele. E ele tava ouvindo tudo, hein? Ele tava ouvindo tudo. Meu Deus. Ele ouviu tudo. Então, né, a gente sabe, né, o quanto foi dolorido, né, o processo de perdão. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Eu falo que você luta ali contra, né, um sentimento, que vem um sentimento assim, não, mas valeu a pena. Eu falo assim que valeu a pena, né, e que a gente pode falar para outras pessoas que realmente vale a pena, né, a gente quebrar o orgulho, né, porque eu acho que o orgulho é muito difícil de quebrar. Porque é um sentimento que você não precisa, né, da pessoa, que você não... E esse orgulho que é o mais difícil. Foram 38 anos, né, Paty, esperando talvez por esse momento, né, mas agora pulando pro outro lado da cerca, pastor Zé Bueno, a gente viu a Paty muito emocionada quando a gente falou desse tema, ela falando principalmente sobre o que a Verônica disse pra ela, né, que ela sonhou com aquele momento em que vocês se perdoaram, em que realmente Deus uniu vocês como família realmente. Mas eu quero, assim como a pergunta a gente fez pra Paty, eu quero entender de você, durante esses 38 anos, eu acredito que como pai, falo por experiência porque eu tenho um filho, né, então eu entendo um pouco assim, mas assim, eu quero saber de você se durante esses 38 anos teve alguma coisa assim que te possibilitou de chegar até aqui, ou alguma coisa assim, como ela falou, teve dias que ela teve vontade de perdoar, mas não conseguiu. Teve dias que ela teve vontade de ir até lá, foi até a porta do condomínio onde você mora e voltou. Teve alguma coisa assim que te impediu, vamos dizer assim, você chegou aqui em Telêmaco, por exemplo, né, como o senhor falou pra mim, a gente estava conversando pelo WhatsApp, você tem irmãos aqui, né? De repente você veio na casa de um irmão, sentiu vontade de ir lá, mas talvez teve algum empecilho assim, comenta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu ouvi tudo que a Paty falou ali, eu assino embaixo tudo que foi falado, né, porque foi um processo que não foi fácil nem pra mim nem pra ela. Por quê? Porque quando aconteceu tudo, a situação, eu estava acho que com 17, 18 anos, a mãe dela tinha 15 para 16, uma coisa assim. E, enfim, aconteceu tudo. Eu fui para a igreja. E aí entra a questão, tipo assim, que eu senti que na época fez falta, que hoje a gente trabalha muito o discipulado. Muitas vezes a gente ia para a igreja, ninguém quis saber do passado da gente, a gente se criou da forma. Então eu carregava dentro de mim aquela carência, aquela necessidade, porém do mesmo tempo vergonha, né, insegurança de falar quem era o meu passado, o que eu tinha feito no meu passado. Então eu procurei não expor. E a gente vem de um tempo antigo que o que se colocava na cabeça da gente? Tipo, é Deus, igreja e depois família. E isso eu carreguei por 38 anos, né? Aonde foi quebrado isso? Eu estava ouvindo ela falar, eu já ouvi várias vezes, que Deus falou com ela. E eu me lembro que a gente estava no encontro com Deus só para a liderança do Estado, os pastores do Estado, a liderança da convenção, e foi aonde Deus começou a trabalhar comigo. E eu vi a necessidade, eu falei, não, eu preciso tratar, não adianta eu chegar, tá construindo, batizando, ganhando almas, mas eu como que estou? E nisso veio a pandemia, aonde eu parei as minhas atividades, né, e ali é onde Deus foi tratando comigo, e eu comecei a pensar, e se eu partir como estou hoje, né, de que adiantou ganhar almas, construir, ser pastor, cuidar da vida dos outros, mas eu como é que estou? Aí foi o ponto que a gente começou
a se conversar, e eu assino tudo aquilo que ela falou, que ela se cobrava, e com razão. Mas muitas das vezes, mesmo assim, né, isso logo que eu fui embora para Ponta Grossa, que eu estou há 29 anos lá, eu me lembro que quando ela tinha 15 anos, 15, 16 anos, eu procurei ela, né, e tentei me aproximar, só que havia uma barreira, e essa barreira quem criou fui eu, depois não vi mais. Mas muitas das vezes a gente chegava, ouvia, passava na frente da casa dela e eu não conseguia chegar, por orgulho, a mesma coisa que ela ia até o condomínio, então havia essa resistência, né? E tudo que o inimigo queria é que isso, o final não fosse que nem está sendo hoje, né? Então a gente sofreu também isso muito tempo, mas como a gente resolveu quebrar o orgulho, encarar a realidade, muitas das vezes eu fiquei com medo de receber o perdão, como ela já falou, e botar um ponto final, que ela tinha todo o direito se fizesse isso. Só que eu vejo assim, do outro lado, como cristã e eu como cristão, a proposta é, vamos procurar conviver. E eu confesso que eu mandava mensagem, era quase todo dia, eu falei, meu Deus, ela vai me implicar tentando mandar mensagem, coraçãozinho. Isso depois Depois que eu ouvi bastante coisa. Realmente. Eu respondi mais. E eu mandando, eu falei, meu Deus, não vai ter acerto. Mas graças a Deus estamos aí, eu confesso que foi um trabalhar de Deus. Hoje eu estou feliz, né, por essa conquista. Acredito que isso mudou não só a minha história, mas mudou a dela, mudou da minha casa, da minha filha também, da Verônica. Enfim, eu acho que isso quebrou muitas barreiras. Levou-se 38 anos para a gente ver esse sorriso, essa união, não é mesmo, Giovanni? E vale a pena. Eu acredito que o perdão, Thiago, como eu falei, né? Não sei se o pastor ouviu, mas se a gente soubesse realmente o que tem depois do perdão, a gente perdoaria mais fácil. E outra coisa que eu sempre digo também, a questão do perdoar é muito importante, mas o que vai levar a reconquistar é as atitudes. Eu acredito que eu estava vindo na estrada e estava comentando, falei, se eu fosse somar todos os quilômetros que eu andei nesse tempo para cá, já passou de 50 mil quilômetros, mas eu fiz e eu faria tudo novamente, porque eu dava a minha alegria quando eu chegava e ia atender um pessoal em Tibagi na segunda-feira e eu passava a tomar café na casa dela para depois ir embora. Primeira vez que eu posei na casa dela, eu confesso que eu não dormi. Eu não dormi, por quê? Para mim, eu falei, meu Deus, depois de tanto tempo, eu dormi na casa da minha filha. Eu dormi não, posar, né? E então são coisas que foi marcando e a gente foi lutando, batalhando. Eu procurei chamar ela mais para perto, como ela já falou, foi lá falar sobre perdão. Depois, outras vezes, ela continuou indo pregar sempre uma vez por ano lá. Então eu tentei, quer dizer, o perdão é muito importante, mas se não tiver uma atitude que a outra pessoa venha ver que há mudança e que a pessoa quer realmente conquistar, é melhor ter um perdão e não conviver. Porque se não tiver uma mudança de atitude, vai trazer decepção novamente. Porque, pessoal, mas eu perdoei, mas não teve mudança. Entende? Eu vejo dessa forma. É como o pastor falou, né? A gente perdoa as pessoas, mas o que vai realmente fazer a ferida cicatrizar são as atitudes e após o perdão. Porque é como eu sempre falo, é fácil você falar que perdoa uma pessoa e como eu falei, você lá e eu cá. Às vezes, muitas pessoas, assim, não adianta a gente generalizar também, mas tem pessoas que a gente vai perdoar, mas a gente nunca vai sentar à mesa. A grande realidade é essa. Agora, em relação à família, não existe como você falar assim, eu te perdoo, mas você fala assim, nunca mais quero te ver. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. Agora, com pessoas que são fora da igreja, algumas pessoas que te feriram no trabalho, na escola, no colégio, essas coisas assim, assim, é aquilo que eu falei. Quando a Bíblia fala, quando a gente não libera o perdão, a gente não tem o nosso perdão, a gente não tem o nosso perdão liberado. E todas as vezes assim que alguém me chateia, alguém me magoa e me pede desculpa, é como eu falei, às vezes eu demoro até 3 dias ali pra perdoar, pra desculpar. Mas aí eu penso no futuro. Eu penso comigo assim, poxa, mas eu também tô vulnerável a isso. Eu também eu esqueci como é que diz a palavra, mas eu também pode acontecer isso comigo, né? Eu também, hoje a pessoa errou comigo, mas amanhã eu posso errar, sim. Hoje ela vacilou, hoje ela andou pelo caminho errado, mas amanhã eu posso fazer isso. Não que eu queira fazer isso, longe disso, mas
Acontece situações? Acontece porque a gente é ser humano, a gente é carnal, a gente é religioso, a gente é preconceituoso. Não adianta a gente falar que não, porque a gente é. Um dos meus princípios é isso, é a gente assumir aquilo que a gente é. A gente assumir que a gente é tudo errado, a gente é assumir que a gente pode fazer muitas coisas erradas, mas o que a gente não pode fazer é deixar de liberar o perdão. E quem sabe, Thiago, tem pessoas que talvez tenha, em relação a pai e filha, talvez tenha até passado esses 38 anos, talvez estão vivendo uma vida inteira de 60, 70 anos. A gente sabe de pessoas que não consegue quebrar esse ciclo, né? E quem sabe, talvez, se vocês não tivessem quebrado esse ciclo, quem ia sofrer ia ser a Verônica, ia ser os filhos da Verônica, o Guilherme. Sim. E o Lucas. Porque a figura, né, acaba passando aquilo que a gente falou, de um ciclo, né, que se repete. Isso, vira um ciclo vicioso. Sim, e você comentando, né, às vezes a gente sabe que tem pessoas que passam por isso, né, então, já aconteceu de pessoas, né, que eu conheço, e assim, se eu sei que é algo relacionado, que a pessoa tem um problema de paternidade, algo mal resolvido, eu vou lá e converso, falo, viu, como que é, né, teu relacionamento com teu pai? E porque assim, você quer ajudar, porque você pensa, né, realmente Deus quer restaurar, não é só a minha casa, né? E, né, um exemplo que eu tô dando de uma pessoa que eu conheço, né, é uma história muito parecida com a minha, né? E eu falei pra ela, viu, procure ele. Ah, mas eu não consigo lá na casa dele, lá em outra cidade e tal. Falei assim, mande uma mensagem. Uma mensagem que seja, mas ele não tá nem aí, ele não quer liberar, tipo assim, ele não quer convivência, ele não é uma pessoa que quer restaurar um relacionamento. Falei, não importa, você vai fazer a tua parte. Falei, fale que você quer liberar perdão pra ele de coisas que ele não sabe. Olha, eu tô te liberando perdão por isso, e espere que o restante Deus vai agir. Então, eu procuro, porque eu penso assim, a gente tem que falar sobre algo que Deus fez na vida da gente, né? Claro, eu tento entender a história da pessoa. Tem problema de paternidade? Então deixa eu falar, deixa eu tentar ajudar, porque a gente sabe a diferença que é, né? Então... E eu vejo assim, quando você está falando, a questão não é só a questão, se a gente não está curado, que era o meu caso em questão com a Paty, se eu não estava bem com ela, isso também refletiu na Verônica. Para você ter uma ideia, em todo o tempo dela de colégio, eu nunca fui assinar um boletim. Eu nunca fui pegar um certificado de primário, disso, daquilo. Porque isso acabava refletindo. Tipo assim, dentro de mim havia aquela prisão. Pô, se eu não fiz para minha primogênita, não tinha aquele prazer de fazer também, entende? Então isso refletia também nela. Ela também sofreu com isso, né? Então, quando houve essa cura, em todo o relacionamento, até mesmo com a Verônica, mudou, porque aquilo foi sarado, né? Então eu vejo que foi muito importante. Mas aonde mais me pesava? Mais pesava porque eu pensava no que os outros pensariam. O que a família dela pensaria, o que a minha liderança pensaria. Foi muito de Deus mesmo, que quando houve a cura, todos da liderança me entenderam. Muito pelo contrário, também as portas se abriram, a ponto que hoje eu atendo muitos pastores, eu atendo muita família de pastor, muitos filhos, também que sofre muitas das vezes, como já foi comentado aqui. Talvez o pai até está junto, mas não é presente como deveria ser, né? Então a gente enfrentou tudo isso, o nosso orgulho e colocando tudo a perder se fosse o preciso para uma reconciliação. E isso foi muito pelo contrário, a gente não perdeu, a gente acabou ganhando muito mais. E eu lembro que, recente que tinha acontecido, né, da nossa conversa, eu lembro que você às vezes mandava algumas mensagens para mim, né, falando assim, que você não merecia, né, o perdão. Então, aí chegou uma hora que eu falei assim, não. Eu falei, tá, acabou, tipo, o que passou, né? Então, é um processo difícil, né? É um processo que não é um passe de mágicas, mas... Faz o seguinte, aí gera vergonha, gera culpa, e você começa a dizer, mas quem que eu fui, cara? Mas por que eu fiz isso? E o tempo não volta, só existe uma maneira, se humilhar, encarar a realidade e dizer, eu vou procurar tentar consertar e fazer a parte. Graças a Deus deu certo, né? Não foi fácil, porque ela já falou aí, e na casa dela já trouxe um pessoal junto. Eu acho que era já trouxe uma equipe ali, caso ela, né? Tava com medo já. pra não dar margem ali, para o negócio ficar muito pesado pro lado dele. Mas no final deu certo, a gente acabou se ouvindo, né? Eu ouvi muito mais dela. Mas como a gente fala, né? Na psicologia a gente estuda isso, né?
quanto é importante a gente falar, a gente colocar pra fora o que a gente tá sentindo. Então, eu falo assim, que nesse processo nosso, foi difícil, porque eu falei muita coisa que você não merecia ouvir, né? Mas eu precisava falar. Então, por isso que eu falo assim, se tem algo mal resolvido, né? Talvez não seja algo de paternidade, mas algo em família, alguma coisa mal resolvida, sentar e falar assim, olha, eu vou falar tudo aqui que me incomodou até aqui, né? Então, isso não é só para um relacionamento, né, uma restauração pai e filho, mas também para um relacionamento, né, entre casal, entre, né, ali pessoas, irmãos, né? Colocar tudo na mesa, falar, é isso, isso, isso. Talvez a pessoa nem sabe. Tem coisas que a gente tem mágoa, às vezes, de acontecimentos que a pessoa nem sabe que te magoou. A pessoa, né, talvez uma atitude, uma palavra, e, às vezes, e a gente fica guardando aquela mágoa, a pessoa não sabe, acha que tá tudo bem, por isso que a gente precisa falar, né? Então a cura vem através da fala, através de você expor isso que você tá sentindo, né? Verdade. Depois você pede perdão do que você falou, igual eu fiz, falei, me perdoe também. Eu louvo a Deus também pela vida do Prione. O Prione foi, eu diria assim, até uma ponte. Ela estava falando que eu estava ouvindo ali. Na verdade, eu chegava e a gente não tinha assunto. Ela sabe disso. Não tinha. Porque a gente não conviveu. Mas é sobre escatologia, né? A gente só falava Que daí- Você perguntava pra ela como é que foi esses últimos 38 anos. Mas o Prione, no jeito dele, de brincalhão e tal, ele acabava dando uma força ali pra gente, né? Mas foi uma superação. Eu diria assim que o perdão, ele depende muito da pessoa querer ser humilde e estar disposto a pagar o preço, porque há um preço. Qual que é o preço? Da gente sufocar o eu da gente e dizer, não, eu preciso me alinhar e reconhecer que eu errei, que eu falei e tentar consertar da melhor forma, né? Eu acredito assim, né, que com a Paty, uma das coisas que ela falou, eu sempre percebi, ela tinha dificuldade de falar pai. Até um dia eu comentei com a Verônica, a gente viajou e tal, e ela não falava pai. Eu falei, pô, mas quem sou eu mesmo? Eu sei que eu sou um mau pai, fui um mau pai, mas eu tô procurando ser um bom pai agora, né? E de um tempo pra cá eu percebi que ela começou a falar pai. Eu falei, aí a gente começa a perceber que realmente houve cura. Porque é difícil para quem passou o que ela passou. Eu já falei isso para ela e sempre comento. Talvez eu no lugar dela, se eu não tivesse a fé que ela tem, eu não, talvez perdoaria, mas não, você continua a tua vida, eu continuo a minha, tá tudo certo. Então eu sempre falei pra Paty, eu louvo a Deus pelo coração que ela tem, pela fé que ela tem, e o Espírito Santo foi que trabalhou nos nossos corações, porque senão a gente não estaria junto. Giovanni, hoje foi um episódio extremamente importante. Como eu falei, né? Tudo isso que a gente ouviu, tudo que a Paty falou, tudo que a gente comentou, aquilo que Deus fez, aquilo que... Eu acredito que não foi só nós o que Deus tocou, acredito que as pessoas que estavam em volta aqui também sentiram. Sentiram que... como eu sempre falo, às vezes a gente precisa entrar no quarto, ficar íntimo com Deus e falar com Deus. Né? Falar assim, ó, Foi o meu caso, eu fiquei trancado na pandemia um bom tempo, eu falei, não, eu preciso colocar minha casa em ordem, porque não tá certo as coisas. E é aquilo, né, pra gente como sacerdote da nossa casa, pra mim, não vale de nada eu tô aqui, eu entrando em casas que eu nunca imaginei, porque a gente tá em plataformas, no Spotify, no YouTube, né, Thiago? Né, a gente tá entrando, como eu sempre deixo destacado, a gente tá entrando em lugares que a gente nunca imaginou. Mas não adianta nada pra mim uma pessoa que eu nunca vi na rua chegar pra mim e falar assim, nossa, eu ouvi aquele podcast, vocês falando sobre perdão com a Patrícia, aquilo, nossa, bacana, senti de Deus, algo fluiu dentro do meu coração, pedi perdão ao meu pai, a gente se reconciliou, hoje a gente tem uma família linda, e ao mesmo tempo eu chegar em casa, o meu filho nem olhar pra minha cara. O meu filho ficar com 15 anos não queria nem saber de mim. Então, assim, pra mim, pra nós, esse posicionamento do pastor José Bueno foi fundamental para que a casa dele fosse restabelecida. Isso é um fundamento, isso é uma atitude de um sacerdote. Agora trazendo para o nosso lado sacerdote, né? Sacerdócio, mas isso é um fundamento nosso que a gente tem que fazer. A gente tem que... nós como homem, Thiago, é muito difícil a gente quebrar o nosso orgulho. Porque eu não sei se tem uma certa diferença. Vocês que são psicólogos, essas coisas, vocês vão saber um pouco mais. Mas gente que é homem, é muito mais difícil você pedir perdão. É mais fácil você liberar o perdão para uma pessoa que te feriu do que você pedir perdão. E, cara, eu tô tentando muito pedir perdão com meu filho. Meu filho nem fala muito direito, só fala algumas coisinhas ali. Mas mesmo assim eu falo, filho, me perdoa. Eu não sei se eu de repente orei com
com mau jeito pra você, falei de mau jeito com você, me perdoa, eu peço perdão, procuro pedir perdão pra minha esposa por algumas coisas. É difícil, é mais difícil pedir pra minha esposa, por quê? Porque minha esposa já entende. Aí eu chego lá e falo assim, amor, você me perdoa? Ou às vezes a gente nem fala me perdoa, às vezes você chega e começa a abraçar, começa né, a fazer um carinho assim, ela fala assim, tá pedindo desculpa? Daí eu falo, não. Então assim, é um fundamento. Mas Ele precisa dar. O perdão, ele precisa estar atrelado ao nosso coração. O perdão, ele precisa ser um dos princípios de Deus na nossa vida, como é, Sim. só que precisa ser um princípio nosso pra gente viver uma vida com Deus. No dia a dia, tem que fazer parte do dia a dia, né? Porque é diferente quando não. É porque às vezes você cria essa barreira de pedir perdão, às vezes porque você não faz isso, né, com os filhos. Porque você fala, pedir perdão pro meu filho, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, vou pedir perdão pra ele que tem que pedir perdão pra mim. Né? Porque a gente vem, a nossa geração, nossos pais tinham muito isso, né? Porque os pais não erram, é os filhos que estão errados, os filhos têm que pedir perdão. Então, quebrar isso, na tua casa, você ter essa, né? Você vai ter liberdade para pedir perdão, né? E ao mesmo tempo, quando eles fazem algo, né, que eles mesmo entendam que tá errado, às vezes você nem sabe. Não, mas eu errei, eu vou lá pedir perdão pra minha mãe. Então, talvez você não sabe que fez errado, mas ele sabe, a consciência, não, eu vou lá pedir perdão. Então, é criar o hábito, né, para ser natural, pedir perdão ser natural, não ser um peso, né, e não ser um peso mesmo para, né, dentro da própria casa, né. Mas assim que o Giovanni estava falando a questão do orgulho, é difícil, eu passei 38 anos, mas sabe o que pesava? Todo ano, era quando ia fazer o culto no Dia dos Pais. Eu terceirizava a mensagem, eu procurava colocar alguém, e eram nos cultos que eu saía mal. Falei, pô, mas eu tô falando de pai, tô num culto de pai, mas quem sou eu como pai? Então foi muito difícil. Outra coisa que me pesava, cada mensagem que falava, não vai chegar aquele dia, ai, meu nome expulsou demônio, meu nome fez isto, parta de mim, não te conheço. Porque eu vejo assim, o Espírito Santo nos incomoda, só que a gente é orgulhoso. E a gente fica pensando o que os outros vão pensar. E enquanto eu vivi isto, foi 38 anos que eu perdi, tive experiência em tudo isso, que hoje eu posso ajudar outras pessoas. Eu vejo também que nada acontece por acaso, tem um porquê. Mas eu poderia não ter passado isso. Quantas das vezes a Paty sabe, quando às vezes eu estava meio desesperado, eu mandava mensagem, porque o tempo, se voltasse o tempo, eu faria. Mas já foi. Então, o tempo não volta. O que a gente precisa como diz, cair a ficha e dizer, não, eu preciso pensar que eu tenho que estar bem comigo e com a minha família, porque nada justifica. Eu vejo assim, eu posso ganhar o mundo todo, mas se eu perder a minha família, eu não fiz nada nessa terra, entende? Eu não fiz nada, porque primeiramente começa na casa, né? E eu me lembro que um dos desafios foi, o pastor Nelson estava fazendo um culto sobre família. Eu esqueci dessa parte. Sim. E foi logo recente que a gente tinha conversado e tal, e quem me conhece sabe, eu não gosto de sair no culto domingo da nossa igreja. E aquele dia eu falei com a Verônica. Foi em dezembro. Falei com a Verônica, falei com a Lúcia, falei, hoje nós vamos para ter. Mas não te vai? Eu falei, nós vamos lá na igreja. E era o último elo que ele estava falando sobre era uma série de ministração de família. E aí eu cheguei, o meu tio estava ali na porta, eu perguntei, a Paty tá aí? Porque se não tivesse, não ia chegar. Eu queria chegar para ela perceber que eu cheguei e ela não nem desconfiasse, né? Aí eu perguntamos pro tio, não, ela tá aí. A gente ficou ali, que mensagem, apanhei aquele dia bastante. O pastor Nelson estava aquele dia. Mas eu louvo a Deus, eu, que nem você falou, a questão do orgulho, eu estive disposto e estou disposto, eu vejo assim, se é para o meu bem, para a minha santidade, para a minha reconstrução, quebrar o orgulho, para o bem-estar depois, valeu a pena e vale a pena. Entende? Isso não tem satisfação melhor. Hoje, quando dá a oportunidade de eu estar para cá, ou dá a oportunidade deles irem para lá, para mim não tem coisa melhor. É estar junto, é conviver junto, né? Aqueles café que eu vinha, que eu escutei ali, que muitas vezes ela não queria, no começo. Né? Não, eu entendo. E, cara, quando chegava segunda-feira, que dava certo de eu passar e tomar um café com eles, para mim, cara, eu atendia 10 pessoas ali em Tibagi, passava, tomava café e ia embora. Quando deu certo de posar, que eu não consegui dormir, nem fale como foi a minha alegria. Então, o resultado é muito gratificante. E o Lucas, né, a gente fala assim, criança, é impressionante como eles né, tem essa leveza, né? E o Lucas estava em casa e o Lucas já fazia sala ali, então eu pensava, ai que bom, né? Então, o Lucas já tá fazendo sala. Não vou precisar fazer...
Mas, e aí Deus foi estreitando, né, esse relacionamento. Então foi, como a gente falou, é decisão, né? E a restauração é Deus que vai fazer, né? Então é Deus que vai estar, né, agindo. Só que eu vejo assim, né, Paty, é algo que ambos têm que estar dispostos, porque se não estiver disposto, não chega a lugar nenhum. Porque se um que trave o coração, aí já complicou tudo. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, da nossa 3ª temporada, já do nosso GraçaCast. Em resumo, nós podemos definir que perdão é uma decisão. Sim. Perdão é um processo. E como o Giovanni bem frisou, existe muito mais além depois do pedido de perdão. Sim. Atitudes. Existem muito mais coisas depois. É. As vendas caem, as barreiras saem, as correntes caem, Sim. certo? Mas antes de nós terminarmos, gostaria que a Paty, o pastor José Bueno, pudesse dar suas considerações a respeito desse tema. Então, né, o que eu posso falar, né, a experiência, né, que eu tenho vivido nesses anos, né, é realmente de ver assim, de ver a graça de Deus, né, como a gente falou, é uma decisão, perdoar é uma decisão, mas, né, o que Deus faz além, né, quando você toma essa decisão de perdoar, quando, né, senta, quando conversa, vale a pena, né, é dolorido? Como a gente falou, né, é um processo, porque quando você decide perdoar, começa ali um processo de tratamento nessa ferida, né. É difícil a decisão, mas o tratamento não é fácil também, mas que vale a pena, né, então isso que eu posso falar, que vale a pena e que, né, é isso que Deus quer, né, Deus quer restaurar lares, restaurar famílias, né, restaurar relacionamento, né, porque esse é o plano dele, esse é o projeto de Deus. Eu quero primeiramente agradecer a vocês, né, e agradecer a Paty pela coragem dela. Eu sempre vou dizer que ela tem um coração muito grande, porque enfrentar o que ela enfrentou, estar nos convites lá na igreja, encarar um povo que ela não conhecia, que ela já comentou. Eu vejo que para mim isso aí foi uma atitude que ela demonstrou que ela queria também continuar um relacionamento, esta aliança, e eu só tenho a agradecer de coração mesmo, primeiramente a Deus, e a oportunidade que a Paty e todos da família dela também proporcionaram para mim, né? Eu creio que isto, para mim, como homem, foi muito bom. No meu ministério como pastor, isto me acrescentou muito, quebrou muitas barreiras, né? Para você ter uma ideia, assim que a gente fez nossa aliança, eu vim ministrar aqui num trabalho da Regional de Pastores e eu não preguei, eu só dei o meu testemunho. Quando a gente terminou de ministrar, alguns pastores nos procuraram e disseram: pastor, eu vivo isso há muito tempo. E eu comecei a ajudar essas pessoas. Dali um tempo eu falei: Deus, se realmente em tudo o Senhor quer ver mudança, e eu tive que passar por tudo isso para mim ser um canal de bênção, para trabalhar com alguma liderança, me dá uma oportunidade para mim estar pregando na convenção. E passou dali uns meses, o nosso presidente, eu sou vice-presidente, ele é presidente do estado, disse: Zé, é o seguinte, esse ano você vai ministrar na convenção, pode dar o teu testemunho se você quiser. Então, para mim, ali em nível de estado, todo mundo ficou sabendo quem é a Patrícia, todo mundo ficou sabendo quem realmente eu era. Aquela máscara caiu e todos eles perceberam que houve uma cura. Então, hoje eu sou grato a Deus em tudo que Deus fez. Por quê? Primeiramente a Deus. E você, Paty, você sempre foi corajosa e mais uma vez quero dizer obrigado pela tua atitude. Tenho certeza que Deus vai recompensar em tudo. Amém. E obrigado por mais uma vez a gente poder falar disso. Para mim é uma alegria falar hoje, porque eu sei que tem muita gente sofrendo, talvez o que eu sofri por falta de discipulado, por falta de dizer não. Todo mundo errou, mas todo mundo pode se consertar, não precisa ficar 38 anos sofrendo que nem você sofreu. Então, se fosse só eu sofrer ainda, mas a gente colocava outras pessoas no sofrimento. Então, mais uma vez, perdão e obrigado pela oportunidade. Nós queremos agradecer a Patrícia Alves, ao pastor José Bueno, que veio de Ponta Grossa. É interessante que aí o tempo falta, né? Mas é uma coisa que eu muito me alegrei é quando eu pude ver
a Alves, tipo, meu nome ali como vô, Alves contribuindo no nome dela. Quer dizer, isso não tem preço. Isso pra mim... E olha que interessante, né? Porque quando a gente, né, quando eu casei, o Cleone é Galves, né? Aí eu falei, nossa, mas eu vou mudar, colocar Alves Galves, né? Acho que não, né? Acho que não vou mudar, não. Meus documentos, tá bom, Alves. Não, Patrícia Alves, tá bom. E não coloquei o Galves. E ficou, né? E continuou Alves. Então, pra mim, isso aí são coisas que ficam marcadas. É mínimas coisas, mas que pra quem vinha ferido e a gente consegue ver alguma coisa assim, não. Ainda há esperança no fundo de tudo. Aí, então... sou grato em tudo. Talvez até, a Patrícia, você tenha pensado numa coincidência só, mas nada é coincidência, né? Nada é coincidência. Tudo é cristocidência. Com certeza. E a gente aprendeu isso hoje, né, Thiago, né? Como eu falei, queria agradecer a você, Paty, ao pastor Zé Bueno, né, que vem de Ponta Grossa. Quando a gente falou que a gente ia gravar com você, mandei uma mensagem, trocamos ideia com o Thiago. Ele falou, não, mandei mensagem pro pastor Zé Bueno, ele de prontidão, ele falou que ia vir no sábado, mas dependendo de como ia ser, dependendo do que fosse o assunto, ele conseguia vir hoje, né? E realmente teve aqui. Então a gente queria realmente agradecer vocês por ter aceitado o convite. E uma coisa que eu senti, que eu posso dizer para vocês, é que essa aliança de vocês, durante esses 38 anos, quem sabe, estava quebrada. E realmente estava quebrada. Mas eu acredito, no Deus que eu acredito, é que ele é aquele Deus que a gente pode passar uma vida toda fora dele. A partir do momento que a gente começa a vivenciar as maravilhas e as coisas dele, todos esses 38 tempos de seca, de tristeza, de espiga magra, de vaca magra, ele começa a se tornar testemunho na nossa vida. E foi o que a gente viu aqui hoje. E é isso, Thiago. A gente queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando, que está aqui com a gente até o final, né? A gente quer lembrar você que nossos episódios saem toda quinta-feira, às 21h07, no canal da Graça Cast. A gente tá no Spotify também. E siga a nossa página lá no Instagram, a página da igreja, da comunidade de Graça e Vida. E é isso, Thiago. Nosso novo bordão está no Spotify, está no YouTube, só falta estar na sua rotina. É isso aí, pessoal. Beleza? Obrigado, Deus abençoe. Valeu. Não se esqueça, não caminhe sozinho, porque a graça de Deus te alcança. Deus abençoe. Até mais. Valeu, pessoal.